Carregador portátil. Desse Evangelho de Lucas, capítulo 4. O Espírito do Senhor Deus é sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Um carro limpinho. Pessoal, eu venho trazendo aqui, ó, O que Jesus fala aqui, filho? É uma profecia que está lá em Isaías capítulo 61. Jesus falou assim: o Espírito Santo, o Espírito da verdade, seria derramado sobre todos, sobre toda a terra. E a Bíblia fala: sejam cheios do Espírito Santo de Deus. O Senhor me ungiu. Para quê? Para pregar o Evangelho, para curar os enfermos, para pôr em liberdade os cativos. O Evangelho é poder de Deus, poder para transformar a pessoa em filho de Deus, poder para ter a verdade escrita no nosso coração. Isso que é Evangelho. O Evangelho não é palavra filosofia, não. O Evangelho não é palavra de autoajuda. O que tem por aí, filho, é muita mentira, muito engano, usando o nome de Jesus Cristo. Quem tem Jesus tem a vida. Realmente as pessoas conhecem Jesus de ouvir falar. Para quem não conhece a história de Jó, Jó, ele era um homem temente a Deus, fazia a vontade de Deus, reto, sincero, íntegro. Mas um dia o diabo falou assim: tira tudo dele. Ele serve a ti. O diabo falou para Deus: ele serve a você, ao Senhor, porque o Senhor deu tudo para ele. O diabo falou: pode tirar tudo dele. Pode tirar tudo dele, que você vai ver que ele não vai blasfemar do meu nome. O diabo tacou fogo na plantação. Ele era um homem muito rico. O homem mais rico do Oriente era Jó. Matou os animais com peste. Matou 10 filhos de Jó. A mulher chegou para ele e falou assim: amaldiçoa esse Deus aí e morre. Ele falou: você está falando como uma louca, porque até a saúde dele, o diabo tocou na saúde dele e ele perdeu tudo. Mas ele não negou a sua fé. Ele não negou, apesar que você vai ver ele falando no livro de Jó, no último capítulo. Ele vai falar assim: eu conheci a Deus de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Você vê por que Deus deixa a pessoa perder tudo? O diabo, ele quer dar tudo para a pessoa. Aqui mesmo em Lucas capítulo 4, você vai ver Satanás oferecendo glória, fama, riqueza, se Jesus o adorasse. Jesus falou assim: está escrito: adorarás só o Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto. Ou seja, o homem foi criado para adorar o Criador, o seu Deus, o único verdadeiro Deus. Mas o diabo ofereceu muita coisa, mas Deus permite que o homem perca tudo. Ele falou: hoje eu vejo com os meus olhos. É importante você ter uma conversão verdadeira, porque se você chegar no céu só de ouvir falar de Jesus, você não vai ser salvo, não. Precisa se esforçar. O reino de Deus é tomado à força. O Senhor ungiu a todos quanto receberam. O Espírito Santo de Deus é ungido. Então busque o Senhor, porque o Salmo 23, o salmista fala assim: unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Transborda do quê? De alegria. Esse mundo aqui só tem alegria se encher a cara de cachaça. Esse mundo aqui só tem alegria se fizer fazer sexo com todo mundo, ou ficar fumando maconha. Sabe para onde eu estou indo? Lá na Cracolândia. Porque lá vai ser o destino de muita gente. Lá vai ser o destino de muita gente que não presta atenção quando a gente está pregando. Lá na Cracolândia eu encontro com ex-pastores, que não conheciam Jesus. Na Cracolândia eu encontro mulheres que foram donas de casa. Na Cracolândia eu encontro com homens que já foram pais de família, mas não valorizaram aquilo que Jesus deu para eles, o sangue. Procuraram Deus
só para satisfazer seus desejos. Procuraram Deus apenas para satisfazer suas vaidades. É por isso que tem um monte de igrejinha por aí, filho. Só para satisfazer o desejo do pobre necessitado. O Senhor enviou-me a pregar o evangelho aos pobres. Sabe por que não aos ricos? Para não jogar pérola aos porcos. Porque os ricos, Jesus falou quão difícil é entrar no reino dos céus. Vai ter que vender tudo, como o Zaqueu fez. Zaqueu pegou metade da fortuna dele e deu para os pobres. A outra metade ele pagou as pessoas que ele tinha roubado. Ou seja, filho, rico não vai entrar não. Tira o cavalinho da chuva. Bem-aventurado é os pobres, porque dos tais é o reino dos céus. Eu que não vou ficar em porta de lotérica fazendo papel de palhaço para servir ao diabo não. O que eu tenho, o rico gostaria de ter. Alegria do Espírito Santo. O que eu tenho, rico nenhum que mora na Suíça tem. Ontem uma mulher que mora na Suíça me ligou. Me ligou porque ela não tem aquilo que eu tenho. Um dia ela já teve, mas perdeu. Que é a unção do Espírito Santo. As pessoas não sabem nem o que é isso. Fica aí buscando coisas terrenas que vão acabar. Ficam buscando coisas materiais que vão enferrujar. Ficam buscando sexo, que isso aí vai acabar. Bem-aventurado aquele que tem o nome escrito no livro da vida. Sobre esses não tem poder a segunda morte. Oh, meu Deus do céu, viu? Jesus falou assim, os profetas do Velho Testamento queriam ver e ouvir o que a gente pode ver e ouvir hoje. Eles não tinham o privilégio de ter o Espírito Santo 24 horas por dia. Hoje a gente tem e fica aí no Facebook. Tem o Espírito Santo para ficar aí com o celularzinho na mão, vendo pornografia. Tem o Espírito Santo e fica na frente de uma televisão, vendo futebol com as novelinhas do diabo. Você está desperdiçando a sua alma. Você está desperdiçando o seu tempo com coisas banais, coisas que não têm proveito nenhum. A Bíblia fala assim, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que tem louvor, nessas coisas pensai. As pessoas ficam atrás de filme de Hollywood só para ver assassinato, para ver prostituição. As pessoas ficam buscando glória em outro homem. O Senhor me ungiu para pregar evangelho. Você sabe que a Bíblia diz? O apóstolo Pedro fala assim, os anjos gostariam de pregar evangelho, mas anjo não tem o Espírito Santo de Deus. É uma criatura que foi criada para obedecer a Deus. O ser humano foi criado à imagem e à semelhança de Deus. O privilégio que nós temos, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Você pensa que o diabo pode encostar o dedo em mim? Só se Deus permitir. O apóstolo Paulo foi espancado. O apóstolo Paulo foi chicoteado. O apóstolo Paulo foi decapitado, foi preso. Mas sabe por que aconteceu isso com ele? Para que o evangelho crescesse. O evangelho não cresce com dinheiro. O evangelho cresce com fé. Por isso que tem muita gente naufragando na fé. A fé não é de todas. A fé é um dom de Deus. E esse dom só vem através do Espírito Santo. Por isso que Jesus falou assim, vocês são maus e sabem pedir coisas boas aos vossos filhos. Quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Estão pedindo o Espírito Santo? Estão pedindo o poder para ser revestido do Espírito Santo de Deus? Tem um monte de gente aí cometendo suicídio. Tem muita gente se enfiando nas drogas. A solução do Brasil não é Bolsonaro. A solução do Brasil é Jesus Cristo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ele me ungiu para pregar o Evangelho, curar os enfermos, expulsar os demônios. De graça recebeu, de graça dai. Não foi isso que Jesus vai falando no Evangelho? Eu dou poder para vocês fazerem isso? Então faça, filho, porque um dia vai ser cobrado. A quem muito foi dado, muito vai ser cobrado. Jesus contou a parábola dos talentos. Um recebeu 5 talentos. Quando chegou a hora da cobrança, eu quero 10. Eu te dei 5. Você multiplicou o que eu te dei? O outro, Deus deu 2. Você multiplicou o que eu te dei? Apareceu com 4.
O outro que recebeu 1 talento, ele enterrou na terra e não devolveu nada para Deus. Não multiplicou nada nessa vida. A Bíblia fala assim através de João Batista: o machado está na raiz da árvore. Toda árvore que não produz frutos é cortada e lançada no fogo para queimar. Ou seja, nós somos galhos enxertados na videira verdadeira. Temos que produzir frutos. Temos a obrigação de produzir frutos dignos de arrependimento. Frutos que vão dar para a vida eterna. Não, filho, não é à toa que Jesus falou esta mensagem aqui. É porque Ele está conosco enquanto nós estivermos com Ele. Romanos 1:28 fala assim: não se importaram de terem conhecimento de Deus, por isso Deus os abandonou às suas paixões. Você está na paixão do futebol, filho? Então deixa eu te falar uma coisa: você está abandonado, filho. Você está na paixão do carnaval, do sexo livre, então você está abandonado por Deus. Se com Jesus está difícil, imagina sem Ele, sendo abandonado. Então é melhor você trocar o celular por uma Bíblia e buscar conhecer a Deus. A Bíblia fala assim em Lamentações 3:29: põe a sua boca no pó, se arrependa, se converta. Talvez haja esperança. Talvez haja esperança. Muita gente morre e passa para a eternidade para o lago de fogo e enxofre. Enquanto você tem saúde, pregue o evangelho. Enquanto você tem saúde, faça a vontade que Deus mandou você fazer. Porque senão, maior juízo haverá para você. O juízo começa primeiro pela sua casa. Pedro capítulo 4, versículo 17. Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho? Lago de fogo e enxofre. Essa é a resposta. Os desobedientes ao evangelho, lago de fogo e enxofre. Tá? Corpo e alma. Não brinca não. Jesus vai voltar em breve para acertar as contas com essa humanidade. É bom você crer no que Ele pregou. Porque se você não crê, a Bíblia fala: você já está condenado, porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. A condenação é essa: a luz veio ao mundo, o Espírito Santo está conosco. Outro dia eu vi uma católica falando para mim: ah, vocês são órfãos, vocês não têm mãe. Eu falei: você está muito enganada, filho. Jesus falou assim: eu não deixarei vocês órfãos, eu rogarei o Pai, e o Pai vos dará outro Consolador, o Espírito Santo, que fique convosco para sempre. Porque sabe onde está Maria? Debaixo da terra, enterrada e morta. Inventaram o dogma que ela subiu para o céu, mas é mentira. Jesus vai falar em João 3,13: ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho de Deus. Inventaram esse dogma aí em 1950. Já pensou? E um monte de católico acreditando que Maria subiu para o céu? Se lessem a Bíblia, não seriam enganados. Mas não leem, não acreditam na Bíblia, acreditam no Papa. Então, filho, quem tem o Papa, filho, não tem o Filho de Deus. Você pode ficar tranquilo. A Bíblia fala que você tem que examinar as Escrituras. O Espírito de Deus é sobre mim. Para que eu vou querer morto? A Igreja Católica tem mais de 20 mil defuntos para você ficar rezando, pedindo ajuda de morto. Morto não vai te ouvir. Jesus não permite. Em Lucas 16 ele fala: tem um grande abismo entre os mortos e os vivos. Ninguém passa de um lado para o outro. Manda o Lázaro descer na terra. Manda o Lázaro pregar para os meus irmãos. Eu não quero que meus irmãos venham para esse lugar de tormento. Não podem. Não existe purgatório. Mentira provém do diabo. Por isso que a Bíblia fala: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Saiu das Escrituras, filho, é porque você está sendo enganado. Tá? Examina ela. O Espírito Santo vai te ensinar e te guiar em toda a verdade. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.